Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Palomóveis Pinheiro e hoje é dia de devocional. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda e toda segunda, quarta e sexta eu gravo devocionais com orações, leitura da Bíblia. Se você gosta desse conteúdo, acompanhe os vídeos de segunda, quarta e sexta pelas manhãs. E de terça e quinta pelas manhãs eu gravo conteúdo sobre a área profissional. Eu trago dicas, sugestões, notícias do mercado de trabalho para ajudar você a crescer profissionalmente e assim alcançar o sucesso desejado. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em 2 Samuel, capítulo 5, verso 19. Se você estiver na sua casa e puder estar pegando a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregamos-as nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Amém? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Ele fez muitas coisas, né, para Deus. Ele matou o gigante, se tornou rei. E Davi estava numa guerra contra os filisteus. E ele sempre consultava a Deus nos momentos de guerra. Ele sempre orava, pedindo direção a Deus para agir no momento certo. E Davi, ele sempre tinha vitória, porque ele sempre consultava a Deus nos momentos em que ele estava passando por lutas. E nós devemos fazer o mesmo. Nos momentos de guerra, nos momentos de aflição, a gente deve pedir orientação a Deus, assim como Davi, nós devemos consultar a Deus, orar, pedir a opinião de Deus sobre o assunto, sobre aquela decisão que a gente precisa tomar. Muitas vezes a gente age por impulso e depois faz tudo errado e tem consequências ruins porque a gente não consulta a Deus antes de tomar uma decisão. Seja qual for a área da sua vida, se você precisa tomar uma decisão, você precisa consultar a Deus. Cada um de nós devemos consultar a Deus para saber o que fazer nos momentos de aflição, nos momentos de guerra. Por exemplo, você está prestes a assinar um contrato, você vai abrir uma empresa ou vai fazer alguma coisa, vai começar um relacionamento amoroso, você deve consultar a Deus para ver se aquela pessoa é de boa índole, porque tem pessoas que fingem ser boazinhas e depois ela se revela. Então a gente deve consultar a Deus, principalmente nos momentos que a gente está passando por aflição, assim como Davi, quando ele estava em guerra contra os filisteus, ele perguntava para Deus: o Senhor vai me entregar ele nas minhas mãos? O Senhor vai me dar a vitória? E Deus dizia para ele: eu vou te dar a vitória. Deus, ele guiava Davi nas decisões dele, nas guerras contra os filisteus. Quando Davi ele ia guerrear, ele sempre consultava Deus e Deus dava ordem para ele se ele podia agir ou não contra os inimigos dele. Deus ele direcionava ele e nós também devemos fazer assim, porque Deus ele vai te dar direção, ele vai te dizer o que você deve fazer diante da situação que você está passando. Então, seja qual for a área da sua vida que você está passando por uma luta, pede direção para Deus, que Ele vai te dar estratégias para vencer. Porque quando a gente anda de acordo com a direção de Deus, a gente tem vitória, o problema é resolvido. E se você tem algum projeto na sua vida, seja qual for a sua área, que você tem um projeto, consulte a Deus antes de executar esse projeto. Ou se você, por exemplo, tem uma loja ou quer ter seu próprio negócio, pergunte para Deus, consulte a Deus quais estratégias de vendas. Ou se você está desempregado e
gostaria de ter uma fonte de renda e não está conseguindo uma oportunidade de emprego nas empresas, você pode pedir para Deus te direcionar, te mostrar uma fonte de renda, o que você pode fazer, quais são as estratégias, o que você pode fazer para você ter uma renda extra. Você pode falar com Deus para te ajudar, porque Ele vai te direcionar, Ele vai te dar a direção certa. Ao invés de você ficar perguntando para as pessoas, você pode orar antes de tomar uma decisão, porque assim você vai obter vitória, amém? Então, consulte a Deus, faça como Davi. Davi, ele não tomava decisão por conta própria, ele falava com Deus antes de tomar decisão, e ele fazia de acordo com o que Deus falava para ele, porque ele era fiel a Deus, ele era obediente a Deus. Então, a gente deve falar com Deus para Deus nos direcionar. Se é para ir para a direita, se é para ir para a esquerda, se é para falar o que deve falar. Então, para você ter uma vida abençoada, você deve consultar a Deus, porque Deus, Ele sabe o caminho certo, Ele sabe a decisão certa que você deve colocar em prática. Então, seja qual for o seu problema, a sua situação, se você está com algum problema assim que você não está encontrando a saída, que está te deixando angustiado, triste, ansioso, ansiosa, entregue na mão de Deus, fale para Ele que Ele vai te dar as estratégias certas para resolver o problema. Ele vai te direcionar, Ele vai te guiar. Deixe Deus te guiar, porque Ele te ama e Ele quer te ver bem, amém? Deixa Ele te guiar, considere a opinião de Deus. Tudo que você for fazer, consulte a Deus. Fale para Ele, eu devo tomar essa decisão? O que eu devo fazer para resolver essa situação? Porque assim Ele vai te direcionar e assim você vai conseguir a vitória, amém? Vamos orar, vamos pedir para Deus abençoar o nosso dia. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Abençoa os inscritos, abençoa as pessoas que vão assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta o que você achou desse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.